Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Rimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que alguns discípulos de Jesus, alguns seguidores de Jesus, lembrando que quando falamos de discípulos, não são apenas os 12 que ele escolheu. Depois foram surgindo mais seguidores. Discípulo é aluno, é aprendiz. Todo aquele que anda com Jesus, crê em Jesus, é discípulo. Eu e você somos discípulos de Jesus. E a palavra é bem clara, que o nome de um era Cleopas, ou seja, não fazia parte dos 12. Rimante, mas juntou-se ao ministério de Jesus. Então eles caminhavam tristes, comentando sobre a morte do Senhor. E sem perceber, Jesus entrou no meio deles, porque já era o terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou e entrou no meio deles e começou a conversar com eles. Começou a perguntar: que palavras são estas que caminhando trocais, e por que estáis tristes? Os discípulos ouviram falar, rimando, que Jesus seria aquele que ia remir Israel, queria salvar Israel, que eles viram com os próprios olhos, que ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas naquele momento ele estava morto, uma morte humilhante, uma morte vergonhosa. Riba foi preso, foi cuspido, foi chicoteado, e já era o terceiro dia. Isso mostra que os discípulos não entenderam a profundidade das palavras do Senhor Jesus. Eles não acreditaram na plenitude daquilo que o Senhor Jesus os falou, porque eles lamentavam, questionavam. Já é o terceiro dia. Nós achávamos, esperávamos que fosse ele o enviado para remir o nosso povo. Quando Deus prometeu um libertador, o povo entendeu na íntegra. Entendeu um libertador político, mas Jesus veio para libertar as nossas almas, riba das mãos do diabo, das garras do diabo. Quando Deus ele nos promete uma coisa e as coisas não caminham do jeito que nós achamos ou do jeito que nós pensamos, de acordo à nossa visão carnal, nós duvidamos. Como assim ele era um profeta de Deus? Eles falando com o próprio Jesus, poderoso em obras, poderoso em palavras, riba muito usado, mas olha o que aconteceu. Os príncipes e os sacerdotes o mataram. Riba, ele está morto. Acabou-se. Rimante, que rebase, remante. Será
que você também não está na dúvida. Deus, Ele prometeu alguma coisa por intermédio da palavra, por intermédio de um servo, de uma profecia, de uma palavra de sabedoria direcionada específica para a tua vida, ou simplesmente pela palavra, porque a palavra de Deus é a profecia por excelência, a Bíblia. E você começou a orar, e você começou a buscar, mas as coisas parece que não estão a andar de acordo. Arriba as tuas expectativas. Parece que as coisas estão piores. Arriba tem piorado a cada dia. Não há melhora, não há sinais. Não há uma luz no fundo do túnel. Conforme nós temos falado. Rima, saiba que muitas das vezes, quando Deus Ele começa a trabalhar, as coisas até pioram. Carnalmente pioram, porque existe uma batalha espiritual. O inimigo ele começa a sentir o embate. O inimigo ele começa a sentir o impacto arriba da oração, então ele se levanta e carnalmente as coisas começam a piorar. O fardo começa a ficar mais pesado. A batalha triplica. E você fica desanimado. Mas Deus prometeu. Mas eu já ouvi uma palavra. Mas o profeta me disse. O pastor quando pregou, eu senti que aquela palavra era para mim. Como assim eu estou nessa situação? Será que Deus mentiu? Será que aquela palavra não era para mim? Será que Deus vai realmente cumprir? As respostas estão na própria palavra. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não mente, Deus, Ele é santo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é infinitamente santo. Ele é santo, santo, santo. Ele cumpre as suas palavras e as suas promessas. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Assim diz a palavra do Senhor. Não meça pelo que você vê com os teus olhos carnais, porque está pior, porque não vês nenhum sinal. Deus, Ele trabalha de uma maneira muitas das vezes que nós não entendemos, porque nós não temos a capacidade de entender tudo que Deus faz. Deus, Ele é muito grandioso. A palavra do Senhor diz que Ele é inescrutável, não se pode perceber na sua plenitude. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Diz a palavra do Senhor, ninguém aconselhou a Deus. Nós conhecemos uma pequena porção do caráter de Deus por intermédio da palavra. Mas há muito mais, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Não subestime a Deus, porque está difícil. Parece que o inimigo tomou vantagem. Será que Deus vai conseguir resolver? Será que no nível que está, Deus será capaz? Deus é capaz de todas as coisas. A última palavra vem de Deus. Não importa o levante do inimigo. Se Deus, Ele determinou, vai se cumprir. Então, remova as dúvidas do teu coração. Ainda que a caminhada não é perfeita, creia que você chegará à terra prometida. O deserto não é perfeito. O deserto é árido, o deserto tem sol, o deserto tem tempestade de areia, mas é o caminho para a promessa.
Rima, você tem que trilhar o deserto para chegar até o lugar que Deus preparou para ti. Para chegar na terra boa que mana leite e mel, tem que passar pelo deserto. Muitos estão com dúvidas, pensando em desistir, pensando em recuar, porque afinal de contas as coisas não estão a correr conforme eles imaginaram. Deus me prometeu uma empresa e a minha empresa está à beira da falência. Deus me prometeu isso e está assim. Creia, porque Deus, Ele vai fazer. Muitas das vezes quando Deus toca para trabalhar, o inimigo cria uma precipitação, uma ilusão ótica de que Ele está no controle. O único que está no controle de tudo é Deus. Deus não perdeu e nunca perderá o controle da tua vida. Se Deus não perde o controle do universo, dos planetas, como perderá o controle da tua vida, que é algo muito mais simples? O nosso Deus é todo-poderoso. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Toda dúvida, toda confusão que o diabo colocou na tua mente, o Espírito Santo vai arrancar nessa noite. O Espírito Santo vai remover, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E Deus vai trazer a esperança, Deus vai trazer a fé, vai trazer a lucidez. Talvez a tua mente está uma confusão. Você não consegue raciocinar por causa da pressão, da opressão. Deus vai te resgatar. Deus vai libertar a tua mente. A luz de Deus vai brilhar sobre ti. E tudo ficará claro. Deus vai se manifestar. Deus vai se revelar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, só o Senhor sabe os fardos pesados que carregamos. Deus, como chegamos até aqui nesse lugar de oração, alguns vieram quase que arrastados, ó Deus, porque já não tem mais força, porque já não tem mais fôlego, mas se chegaram, ó Deus, honra a fé, honra a determinação de cada um. Não permita, Deus, que sejamos confundidos e envergonhados. Confundidos e envergonhados, ó Pai, sejam os nossos inimigos, sejam os nossos adversários, no poderoso nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Deus, por mais um momento na tua presença. Te agradecemos, Deus, pelas tuas promessas que vão se cumprir, ó Deus, nas nossas vidas. Graças te damos, Deus. Louvado sejas para todo sempre. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas e iniquidades, porque nós reconhecemos, Pai, que somos falhos e pecadores. Mas clamamos, Rei da Glória, pela tua santa e bendita misericórdia, porque sem ti nada podemos fazer. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso libertador. Tu és o nosso remidor. Tu és o nosso salvador, o nosso intercessor. Aquele que intercede por nós diante do Pai. Então perdoa-nos, Senhor Jesus, mais uma vez.
que o sangue derramado na cruz do Calvário venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, remover tudo aquilo que não provém de ti, remover, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada. Deus, restaura-nos, porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e clamamos, ó Deus, pela tua restauração, clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Deus, visita o teu povo, Pai, visita, Deus, a tua igreja nessa noite. E liberta, Deus, as mentes que estão sendo afligidas pelo inimigo, as mentes cauterizadas, ó Deus, comece a libertar. Começa a remover a semente que o inferno colocou, para trazer desespero, para matar a fé, para fazer desisti-los da promessa, para fazer desisti-los de acreditar que há um Deus nessa terra. Ó Deus, no fundo da nossa alma, nós sabemos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é justo, santo, puro, verdadeiro, um Deus que não abandona o seu povo, um Deus que não abandona a sua herança. Deus, nós somos a tua herança. Deus, nós somos o teu povo santo. Os sacerdotes que o Senhor escolheu nessa terra. Deus, nós acreditamos que o Senhor tem trabalhado por nós. Deus, que o Senhor está a mover as águas, pelas nossas vidas, pela nossa casa e a nossa família. Deus, remova essa atmosfera de incredulidade. Remova, Deus, essa atmosfera de depressão, essa atmosfera de angústia, que está sobre a tua igreja e o teu povo. Os discípulos estavam tristes porque o Mestre havia morrido, foi crucificado, foi humilhado. Acabou-se a esperança. Mas não havia acabado. Jesus é a esperança da glória. Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando eles menos esperavam, o Senhor Jesus apareceu no meio deles para testificar que tudo aquilo que ele havia prometido era verdade. Ó Deus, apareça no nosso meio. Deus, para testificar que as tuas promessas são verdadeiras. Para que todos vejam que há um Deus nessa terra. Para que todos saibam, Deus, que nós adoramos um Deus vivo. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez a mulher estéril ser mãe de filhos. O Deus que ressuscitou mortos. O Deus que abriu os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Que libertou os endemoniados. Que fez homens comuns se tornarem discípulos, apóstolos. Homens falhos e pecadores. Oh Deus, nós cremos nesse Deus. Sopra, Deus, com o teu vento, a brisa do Espírito Santo, para renovar as nossas forças, para renovar, ó Deus, a nossa fé. Todo dardo inflamado do maligno lançado contra nós em forma de dúvidas e incredulidade. Deus seja quebrado, Deus seja aniquilado, destruído pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, que a luz da tua palavra venha brilhar nos nossos corações.
para que possamos, ó Deus, arriba, continuar firmes na Tua presença. Deus, nós não queremos desistir. Deus, nós não queremos fracassar. Nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, para que todos vejam as grandezas do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que ainda escolhe servos, o Deus que ainda levanta vasos de honra. Pai, todo aquele que já saiu do caminho, já está determinado a desistir, a parar, restaura as suas forças, ó Deus, e traz de volta para o caminho do milagre. Traz de volta, Deus, ainda que for no deserto, porque o deserto é um lugar de passagem, porque o deserto é a escola do Senhor. No tempo determinado, o milagre vai acontecer. No poderoso nome de Jesus. Pai, coloca sobre nós a mente de Cristo, para que possamos, ó Deus, nos livrar dos ataques do inferno nas nossas mentes. Deus, guarda as nossas mentes e os nossos corações de toda a sujeira, do nosso inimigo. Conserva, Deus, o nosso coração puro e cheio de fé, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós entregamos essa noite nas Tuas mãos e nós clamamos: sê conosco, ó Deus, livra-nos de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.